divino, palavra de vida, verbo divino, nosso coração, verbo divino, evangelho vivo, verbo divino, nossa comunhão. Aleluia, palavra de amor, aleluia, som de tua voz, aleluia, fonte da missão que a igreja vive na celebração. Verbo divino, palavra de luz, verbo divino, nosso caminhar, verbo divino, evangelho santo, verbo divino, vem nos habitar. Aleluia, palavra de amor, aleluia, som de tua voz, aleluia, fonte da missão que a igreja vive na celebração. Aleluia, som de tua voz, aleluia, fonte da missão que a igreja vive na celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: dize o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? É uma grande multidão, e uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Gustavo, meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes e todos que estão aí sintonizados conosco pelas redes sociais. O tempo da festa do padroeiro é um tempo muito bonito, um tempo de muita motivação, né, para a comunidade, tempo de alegria. Infelizmente, já é a segunda vez, né, que nós estamos celebrando a festa do padroeiro com restrições. Não sei, o ano passado, eu tenho a impressão que foi somente com a equipe de celebração, né? Esse ano, pelo menos, tivemos a graça da presença de alguns de vocês. Claro que tantas pessoas queriam estar aqui também. O Padre Gustavo estava me dizendo que tem sido difícil fazer a seleção aí dos participantes, mas é a realidade. O que nos conforma
é que temos aí as redes sociais que também nos ajudam. As pessoas estão aí participando também conosco. E aqueles que estão em casa se sintam realmente presentes, espiritualmente presentes. Claro que seria uma festa muito grande, uma alegria estarmos todos unidos aqui, como costumamos fazer já há tantos anos, toda a igreja lotada, todo mundo assim muito feliz, mas a felicidade transborda em nossos corações, porque estamos unidos ao Senhor, não é? E Santo Antônio é realmente o nosso padroeiro e que tem uma função muito bela aqui em nossa arquidiocese. Vocês sabem, né, que Santo Antônio é o padroeiro da arquidiocese. Santo Antônio é o padroeiro principal da cidade do Recife. Nossa Senhora do Carmo é a padroeira secundária, porque quando foi proposto que Nossa Senhora do Carmo fosse padroeira de Recife, Santo Antônio já era o padroeiro. De modo que, com todo o respeito a Nossa Senhora, do amor que nós temos por ela, mas de fato aqui na cidade do Recife é Santo Antônio, também no estado de Pernambuco, de modo que é um santo de muita tradição. Eu vinha comentando com o Murilo, né, o seminarista que está conosco, né, que Santo Antônio aqui, pelo menos aqui no Brasil, acho que supera até o São Francisco, que ele é um franciscano, e São Francisco é muito querido, muito amado por todo mundo, mas aqui a quantidade de igrejas, de paróquias que são dedicadas a Santo Antônio é muito superior, né, a São Francisco. Então isso mostra o carinho que as pessoas têm por esse homem de Deus, né, que viveu tão pouco, mas uma vida tão intensa, uma vida tão fraterna, uma pessoa que realmente teve dons especiais, inclusive milagres. São numerosos os milagres que Deus realizou através de Santo Antônio, inclusive em vida, não é? Nós sabemos muito bem. Hoje nós temos aqui na primeira leitura do livro de Tobias a cura da cegueira de Tobite, seu pai, né, que ele tornou-se cego porque nos seus olhos caiu o excremento de uma ave e isso então o cegou. E depois, na fé, ele não se desesperou absolutamente, mas acreditou na graça de Deus e finalmente, né, Tobite é curado e rende graças a Deus por isso. A visão é sobretudo a visão de Deus. Quando Jesus Cristo cura cegueiras, Ele quer sobretudo curar a cegueira espiritual das pessoas que enxergam perfeitamente bem, mas não enxergam a graça, o dom de Deus que nos é dado, que nos é derramado. E muitas vezes nós nos fechamos completamente à graça de Deus e não permitimos que essa graça atue. De modo que os milagres têm essa conotação. Santo Antônio, ele operou muitos milagres, mas os milagres que ele operou foi tudo nessa dimensão da fé. O próprio Jesus Cristo quantas vezes falou isso, né? Que aconteça de acordo com a tua fé. Quando nós temos fé, somos capazes de remover, transportar montanhas, como ensina o próprio Cristo no seu Evangelho. Enquanto que o texto da Palavra de Deus do Evangelho de hoje é um texto do evangelista Marcos, que é o evangelista desse ano, e o capítulo 12 do Evangelho de Marcos é um capítulo assim bem especial. Aí já está na reta final do Evangelho. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto, foi um evangelho escrito primeiramente, dos três sinóticos, esse foi o primeiro evangelho escrito,
e serviu de fonte para os demais, mas é um evangelho curto, é como que um manual de catequese para formar os cristãos, aqueles que abraçavam a fé, que iam aderindo à fé, de modo que era essa a intenção de Marcos, ao escrever o evangelho, é possibilitar as pessoas conhecerem melhor Jesus Cristo. Para isso, para que a tradição se mantenha, ele então escreve o evangelho. E o capítulo 12 começa com aquela parábola da videira que nós ouvimos muito durante a Páscoa, não é? Jesus falando dos vinhateiros infiéis que mataram os empregados que foram enviados para cobrar os dividendos, etc. Mas de uma maneira mais resumida, Marcos apresenta isso no capítulo 12, no início. O que provoca a ira das lideranças religiosas, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, não é? Que entenderam que através daquela parábola Jesus estava condenando eles, acusando-os de terem matado os profetas, aqueles que foram enviados, né, por Deus para anunciar a boa nova, e agora estão condenando inclusive o Filho de Deus, né? E assim o fizeram, de modo que isso aí provoca a ira, né, desses grupos fundamentalistas. E então Jesus é questionado em vários momentos do capítulo 12, como nós ouvimos já esses dias. Se vocês estão aí celebrando a 300 de Santo Antônio, certamente lembram aquela pergunta que é feita a Jesus: se é lícito ou não pagar o tributo a César? Isso com a intenção de comprometer Jesus. A história do irmão que morre e não teve descendência, e de quem será, se ele não casou se o outro irmão não casou com a viúva, então de quem será se teve 7 irmãos que casaram com a viúva, de quem será a esposa na eternidade? Então Jesus mostra que na eternidade não existe absolutamente essa preocupação, todos somos filhos e filhas de Deus, mas eles falam isso citando a lei de Abraão. Portanto, a intenção era somente colocar Jesus numa situação difícil, questionar Jesus. Dessa vez, ainda dentro do capítulo 12, é o próprio Cristo, né, que argumenta. Ele estava ensinando no templo, então ele ensina no templo, e diz algo aqui importante: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi, né? E cita então o Salmo 110. 2 salmos na Sagrada Escritura são salmos reconhecidos como messiânicos. Salmo 2 também, né? E nesse salmo está dito aqui, Jesus cita dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. É o que nós cantamos neste salmo. Então Jesus mostra que o salmo é de Davi, e como é que Davi vai chamar o Messias de Senhor, né, se ele de fato é filho, né, porque é da casa de Davi, mas de fato não é filho, né, pela tradição, porque Davi é filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, então ele é filho de Deus, de modo que essa história é bonita, importante, né, porque Jesus vai mostrando então, né, de que realmente nós temos, né, um compromisso uns com os outros, tendo a Deus como Pai. A própria Nossa Senhora Maria é a mãe de Jesus, mas de fato ela é filha de Deus, né, e Jesus é Deus, de modo que é uma coisa assim, né, que é lógica, tem sentido, né, para a nossa vida cristã. De modo que nesse aspecto, o que nós devemos procurar de fato viver é a nossa inteira confiança na graça de Deus, de um Deus que nos ama, que caminha conosco, que está do nosso lado, que nos ajuda a caminharmos na fé,
Então, isso sim, esse foi o grande propósito de Santo Antônio. Santo Antônio que viveu em um tempo muito difícil, no século XII, na Idade Média, portanto, um tempo em que várias doutrinas contrárias àquilo que a igreja ensinava acontecia, sobretudo dos albigenses, e Santo Antônio foi combativo, foi uma pessoa que combateu heresias. Ele foi um grande pregador, uma pessoa de inteligência especial. Os sermões de Santo Antônio são realmente maravilhosos, que até hoje são fontes de inspiração, né? Uma pessoa que tinha uma dimensão missionária muito bela. Basta lembrar, né, aquele seu despertar, né, para a vida franciscana com essa intenção de se tornar missionário. Ele que era agostiniano, né, depois se torna franciscano por conta daquela questão, daquele fato acontecido lá em Coimbra, em Portugal, a chegada dos corpos dos mártires lá de Marrocos, na África. E São Francisco, Santo Antônio, então, ele quis substituí-los na África e decide ir para lá, mas Deus tinha outro plano, tinha outro itinerário para a vida de Antônio. Termina então indo para a Itália, para Pádua, depois de lá vai para a França também, fez missão, né, na Europa, em alguns países da Europa, de modo que sempre com essa disponibilidade, essa coragem. Santo Antônio foi, inclusive, o catequista da comunidade, não fazendo uma catequese simples, mas dando verdadeiras aulas de teologia. Foi um formador, né, para a comunidade, e ao mesmo tempo exercia funções muito simples, porque aí é que está a grandeza dos santos, né? Os santos não procuram se destacar, né, pela sua capacidade, pelo seu intelecto, né, pelas suas possibilidades intelectuais, mas eles se destacam pelo serviço, né, pela simplicidade, pela humildade, pela capacidade de amar. E foi isso que ele fez, exercendo no convento as funções mais humildes, mais simples. Era assim que vivia Santo Antônio, muito próximo de Francisco, alguém que de fato viveu intensamente esse carisma. Ele levou uma vida realmente santa, é tanto que depois de sua morte, poucos anos depois, ele foi canonizado, né? Aquilo que aconteceu com o Papa João Paulo II, que quando faleceu, a Praça de São Pedro gritavam santo súbito. Houve uma abreviação do tempo, né, para poder então canonizar São João Paulo II. Isso naturalmente aconteceu também com Antônio, né, que pouco tempo depois da sua morte ele foi reconhecido pela igreja como santo, porque já tinha essa fama, inclusive, dos milagres, né? De modo que é alguém que muito tem ajudado a igreja. Santo Antônio, ele criou uma fama muito popular entre as pessoas de santo casamenteiro, né? Mas, de fato, isso é uma história que não tem muito fundamento, né? Mas as pessoas pegaram essa ideia e, de modo que ficam com essa devoção popular, mas ele foi uma pessoa realmente de grande capacidade teológica, espiritual, né? E Santo Antônio é o patrono, né, de todos nós. Quando a igreja apresenta um santo, né, para a nossa veneração, é com a intenção de nos motivar a caminharmos também na santidade, porque pelo batismo nós somos chamados à santidade, todos nós. A nossa vocação cristã é a vocação à santidade, porque ninguém deve se sentir assim prepotente em pensar que deve ser santo, não. É o caminho, é a vocação de todos nós. Não é nenhuma atitude assim de destaque, mas é uma atitude, né, que deve ser coerente com aquilo que nós abraçamos no momento em que nós recebemos o batismo. Então, que Santo Antônio nos inspire, sobretudo nós que somos aqui
de uma paróquia dedicada a Ele, né, que Ele possa de fato nos conduzir para Jesus, porque os santos têm essa missão de nos motivar a vivermos cada vez mais intensamente o compromisso com Cristo e com a Igreja. É o papel de Nossa Senhora também, é o papel dos santos, é o papel de cada um de nós, que não queremos nunca buscarmos a santidade sozinhos, mas temos que irmos acompanhados dos demais irmãos. Nós temos compromissos uns com os outros, uma vez que somos comunidade. No batismo nós somos inseridos numa comunidade, e como comunidade nós temos compromissos comuns, precisamos nos preocupar uns com os outros para que de fato possamos juntos chegar a Deus. Amém. Vamos